Olá, amores! A gente vai falar de tipos e gêneros textuais hoje, tá? Mas, primeiro, existe uma confusão muito grande entre tipos e gêneros. Quando a gente fala em tipo textual, a gente está falando em uma forma fixa. Vou colocar aqui, ó, forma fixa. Agora, quando a gente fala em gênero, a gente está falando em função social. Prof, não entendi. Gente, quando... Lembra aquela época que a gente era muito feliz, né? E não sabia, lá no fundamental. Vocês lembram de que a professora falava pra gente do tipo narrativo, do texto de tipo narrativo? Por quê? Porque a narração tem características fixas, ok? Eu preciso, por exemplo, de um narrador, eu preciso de personagem, eu preciso de tempo, preciso de espaço, não é verdade? Ah, prof, entendi. Entendi. Agora, e o gênero? Onde é que entra aí? Galera, quando eu falo em gênero textual, agora eu tenho uma infinita quantidade de, por exemplo, exercer essa narração. Como assim, prof? É a forma que eu vou usar para poder narrar, de acordo com a função social do discurso. Prof, não tá claro. Então, vamos pegar aqui o seguinte. Eu tenho, tá vendo, ó, uma turminha, e essa turminha é lá do fundamentalzinho, anos iniciais, ok? E eu também tenho uma turminha lá do ensino médio. E aí eu quero apresentar a história, por exemplo, de Iracema para os dois públicos. A Iracema, de José de Alencar, pronto. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o gênero romance, aqui ó, o gênero romance para os meus alunos do ensino médio. Eu vou ter êxito nessa minha função social? Vou, prof. Um romance de 300 páginas, né? Então você vai contar essa história, você vai narrar essa história. Os meninos vão entender essa história por meio de um romance, que é uma narrativa mais extensa. Agora, prof, não vai dar certo. Eu não vou cumprir a minha função social se eu levar um romance de 300 páginas de Iracema para o meu público lá do fundamental. Eu não vou cumprir minha função social. Aí não vai dar certo, prof. Porque você escolheu o gênero errado. Vamos pegar agora, por exemplo, ó, o gênero quadrinho. Nossa, prof, maravilhoso. Então eu posso contar a história por meio do gênero quadrinhos? Sim. Olha que interessante. Você percebe que são duas formas de você exercer a tipologia narrativa? Aqui a gente tem uma forma fixa de narração. Eu tenho narrador, tempo, espaço, personagens. Aqui eu também tenho a forma fixa da narração. Aqui eu também tenho narrador, né? Eu posso ter narrador, personagens, tempo, espaço. Posso ter. Então são formas que eu usei diferentes para atender a minha função social, o meu público distinto. E aí a gente chega à conclusão do tanto que os gêneros são infinitos, gente. Meu Deus. A gente pode... Na verdade, tudo que produz comunicação é gênero. Prof, você tá de sacanagem. Sim, tudo que produz comunicação é gênero. Então, você está num restaurante. Abre o cardápio. Cardápio é um gênero? Tem uma função social. Você entra no ônibus, preço das passagens, tarifário. Tarifário é gênero? Sim. A gente vai lá fazer a divisão dos bens da família, né? E aí uma pessoa faleceu e aí precisa fazer um inventário. O inventário é um gênero? Sim. Conto, crônica, fábula, e-mail, memorando, ofício. Tá vendo? Tudo que produz comunicação é gênero. Notícia, reportagem.
artigo de opinião, artigo científico, a dissertação argumentativa de vocês, né? Quando vocês forem fazer dissertação argumentativa, tudo isso é gênero. Entenderam a diferença? E aí, a gente tem uma quantidade restrita de gênero e a gente tem uma quantidade infinita, uma quantidade restrita de tipo, uma quantidade infinita de gênero. Então, a gente vai montar aqui uma tabelinha bem bonitinha, tá? Vamos montar uma tabelinha bem bonitinha. Opa! Vou montar uma tabelinha bem bonitinha aqui para você traçar a diferença. Então aqui, ó, que a gente vai colocar o nome da tipologia, aqui algumas características e aqui alguns gêneros. Vocês podem colocar o que eu falar de exemplo ou o gênero que chegar à sua cabeça, você pode preencher também, ok? Então vamos pro primeiro, que a primeira tipologia que foi a primeira que a gente aprendeu lá na época que a gente era feliz e não sabia. Lembra? Quando a prof falava assim, faz uma redação de suas férias. Aí você dava o relato pessoal. Relato pessoal, tipologia narrativa. Ok? Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui, ó. Narração. O que ela faz, gente? Ela relata. Ela relata fatos, acontecimentos em uma sequência temporal. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, narração, nossa primeira. Show de bola? Características da tipologia narrativa. Eu preciso do pente. O que é o pente, prof? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Só porque eu escrevi muito em cima. Pente. Ok? Personagem, narrador, tempo e espaço. E aí, a gente precisa também, gente, olha só, de conflito. A gente precisa de clímax. Sabe, aquela parte, meu Deus, é aquela parte que você tá esperando ali da narração. Meu Deus, é agora que vai acontecer o bafão. A gente precisa de um enredo. Ó, os verbos geralmente são verbos de ação. E aí você tem marcadores temporais. Naquele tempo, no último verão, naquela primavera. Marcadores temporais. Ok? Prof, e de gênero? Como eu falei pra vocês, ó, relato pessoal. Você vai contar como é que foram suas férias. Ó, você tem o romance. Você tem o conto, que é uma narrativa mais curtinha. Você tem a fábula. Você conta a história e os personagens precisam ser seres irracionais, né? Os animais, por exemplo. A fábula da cigarra e a formiga. Você tem quadrinhos. Tá contando uma história. Tá vendo? Quadrinhos. Você pode contar uma história por meio de uma biografia. Tá vendo? E assim sucessivamente. Prof, agora vamos pra tipologia descritiva. Descritiva. Ó. Show de bola? E aí, ela tem a função de quê, gente? De caracterizar, ó. Escrevam aí. Caracteriza seres, objetos, ambientes, sentimentos. E aí que tem a descrição objetiva e a subjetiva. Objetiva é aquilo que você tá vendo, né, com as suas experiências ali, ó, sensoriais, você tá vendo.
Agora, a subjetiva, você descreve seus sentimentos, suas emoções, tá bom? É bem mais intrínseco. Então, aqui, de característica, a gente tem, ó, uso de adjetivos. Ó, Iracema é a virgem dos lábios de mel. Caramba, prof, mas você não tá falando que Iracema é um romance? Sim, gente, predominantemente é um romance, mas dentro de um mesmo gênero, você pode ter a mescla de várias tipologias, tá? Então, no gênero romance, você tá contando uma história. A tipologia predominante é a narrativa. Mas em vários momentos, você tem trechos, fragmentos descritivos, que é quando o autor começa a tentar ambientar o leitor ao lugar, a conhecer os personagens, entende? Então, a gente tem, dentro de um mesmo gênero, a possibilidade de várias tipologias, sendo que uma vai ser a predominante, tá bom? Então, quando ele fala que Iracema é a virgem dos lábios de mel, fulano é assim, é assado, né, dando as características físicas, psicológicas, você vai fazer isso por meio de adjetivos. Então, caracteriza. E aí, você vai, por exemplo, dar ênfase nos detalhes. Tem gente que não gosta de descrição, não. Tá lendo um romance, aí chega aquela parte que o autor começa a falar que a mesa era assim, o quadro era assado, o teto era assado. Aí eu conheço uma galera que pula. Não é pra pular. É pra você ter as experiências sensoriais. Tá vendo? Inclusive, vamos colocar aqui, ó. Experiências sensoriais. Tá vendo? Experiências sensoriais. Muito bom, né, gente? E os verbos aqui? São verbos de ligação. São os verbos de estado, né? Ó, Iracema é a virgem dos lábios de mel. Seus cabelos são negros. Ó, são. Então, muita descrição vai pedir verbos de ligação. Lógico, né, gente? Puxando para a parte gramatical, verbo de ligação, junto com o predicativo do sujeito. Vamos pegar aqui? Você tem o cardápio. É um gênero com a tipologia descritiva sendo a mais importante. Você tem anúncio. Faz um anúncio lá de um produto na internet. Você vai dar descrição, né? De como é. Vamos colocar aqui, ó. Laudo. Laudo médico. Você vai ter lá a descrição, né? Do exame que você fez. Como é que tá, né? Seu corpo, assim, assado, desse jeito. Laudo técnico. Às vezes um engenheiro tem que fazer a descrição do terreno para poder autorizar a construtora a fazer o edifício. Faz isso por meio de quê? De um laudo técnico. Um inventário, ó. Faz a descrição dos imóveis, né? Da pessoa que faleceu para poder fazer a divisão. Ok? E aí a gente tem a tipologia injuntiva, que também é chamada de instrucional, tá? Ela é muito comum em textos cuja função da linguagem predominante é a conativa, apelativa. Por quê? Porque quer instruir, quer orientar, quer convencer o interlocutor de determinada coisa. Então coloca aí, ó, o que ela faz? Orienta, ó, instrui o interlocutor a fazer determinada coisa, ok? Características, prof. Então, verbo no imperativo, ó, verbo no imperativo. Lembra que imperativo é aquele modo verbal que denota uma ordem, um pedido, uma súplica, né? Verbo no imperativo. Uma receita de bolo é um gênero. Vamos até colocar aqui, ó. Receita. É gênero. Por quê? A pessoa tá lá, escreve uma receita, e aí olha os verbos no imperativo, ó. Adicione farinha, misture, tá dando instrução. Beleza? Só que esses verbos também podem estar no infinitivo. Porque o infinitivo dá uma amenizada, né? No imperativo. O imperativo é meio sisudo. Então, ó, infinitivo.
Como assim, prof? Em vez de adicione farinha, misture leite, você tem adicionar farinha, misturar, levar ao forno, levar. Isso é infinitivo. Verbos terminam em ar, ir. Ok? O que mais, prof? A gente tem, instruções claras. Ok? Porque ele precisa. Interlocução. O que é interlocução? Você falar com o interlocutor. E você faz isso por meio de quê? Dos verbos do modo imperativo, por exemplo. Interlocução. Ok? Prof, exemplos de gênero. Receita. Você tem, bula de remédio. Ou a bula de remédio é um gênero que traz ali uma mescla de várias tipologias, né? Várias. Mas a principal não é orientar. Maravilhoso. Só que lá você também tem tipologia informativa. A gente vai ver daqui a pouco. Porque você tem lá de que aquele medicamento foi feito, qual é o laboratório, né? Mas o objetivo principal de quem redige uma bula é orientar. Orientar para o interlocutor saber, por exemplo, a posologia, efeitos colaterais, ok? Coloca aí um que é ótimo, livros de autoajuda. Livros de autoajuda. Tipologia injuntiva, né? Para moldar o seu comportamento, né? Como é que você tem de fazer? Você tem de fazer assim para ficar rico. Você tem que fazer assado para ficar milionário. Esses coachings vendendo aí esses manuais de autoajuda. Te contar. Olha, vou te contar. Enfim, na livro de autoajuda, coloca aí, por exemplo, propaganda. Propaganda. Cartaz publicitário. O cara faz um outdoor, né? Coloca lá, outdoor. Outdoor é gênero. Ok? Professora, mas não é um cartaz? Não, cartaz é cartaz mesmo, é um gênero. Outdoor é outro gênero. Né? Por quê? Porque é toda uma estrutura com uma função social. Inclusive, gente, a estrutura física também. Tá bom? Ajuda a identificar a infinitude de gênero que a gente tem na sociedade. Lembra? Tudo que produz interlocução, tudo que produz comunicação, aliás, é gênero. Show de bola? Maravilhoso, prof. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui agora a tipologia. Coloquem aí o nome. Expositiva. Vamos botar aqui a nuvenzinha. E aí, qual que é a característica, na verdade, qual é o conceito da tipologia expositiva? Ela vai explicar ideias, conceitos ou informações de um jeito muito objetivo, muito pragmático, tá? A notícia é um gênero cuja tipologia expositiva é a predominante, né? Porque você tem lá a notícia de um acidente. Aí você vai falar, a EPTG está engarrafada, a EP está engarrafada, porque houve um acidente tal hora da manhã, envolvendo um carro assim assado, 2 pessoas foram encaminhadas para o hospital em estado grave, 2 com ferimentos leves. Tá vendo? Você tá falando, você é um mediador da informação, ok? Isso vai ser fundamental para você distinguir a exposição da argumentação. Na exposição, você é um mediador. Vou até colocar aqui, o autor, características. O autor é um Ele é um Tem que escrever mais para baixo. Ele é mediador. Ele é mediador da informação, ok? E aí, o que a gente precisa ter também, gente?
objetividade. A gente precisa de impessoalidade, sabe? Impessoalidade. Então, muitos verbos na terceira pessoa, tá? Porque a terceira pessoa, além de, às vezes, fazer alusão ao ele, ao ela, determinados, também é marca de impessoalidade, né? A gente usa bastante na redação. Sabe-se que, percebe-se que. Coloca aí, ó, vocabulário técnico, dados, vocabulário... Opa, tô colocando no lugar errado. Ó, vocabulário técnico. Coloca aí, dados. Ok? Neutralidade. Neutralidade. Você não pode ficar colocando o que você pensa. Beleza? E aí, a gente tem, ó, o gênero notícia. Notícia. Reportagem. Livro didático. Tem lá um livro de física. Você tá lá vendo? Velocidade média igual a delta E sobre delta T. Tá te dando ali, ó, de um jeito bem pragmático, a fórmula da velocidade, tá vendo, professora? Não esquece não, menina. Isso daí também é o trivial, né, gente? Velocidade média igual a delta E sobre delta T. Então, livro didático. Coloca artigo científico, de divulgação científica, né? A pessoa, quando publica um artigo, ele quer mostrar, sei lá, um grande feito, uma grande descoberta, falar sobre determinado assunto. Artigo científico. E aí, um que é muito bom pra gente fazer a distinção da próxima tipologia é esse daqui, ó, resumo. Quando você faz um resumo de um livro, de um filme, você faz de um jeito impessoal, de um jeito técnico, né? Você fala o que aconteceu, quais são as personagens, de que fala a história, pronto. Porque a partir do momento que você, além de falar sobre determinada obra, né, ou sobre determinado filme, você expor a sua opinião, você recomendar ou não aquela obra, aí já não é mais o gênero resumo, é o gênero resenha, porque entra aqui na tipologia argumentativa. Ok? Na argumentativa. Diferentemente da expositiva, aqui você já tem o quê, gente? Olha lá. A defesa, ó, defender, ponto de vista. Defender ponto de vista com argumentos. Tem aqui, ó, juízo de valor. Tem que emitir juízo de valor, né? Qual que é a sua opinião? Vocês entenderam a diferença? Porque a galera confunde resumo e resenha. No resumo, você vai falar sobre determinada, e tem que ser sobre determinada obra, tá, gente? Porque você não pode pegar, por exemplo, um artigo científico. O artigo científico não, vou até colocar aqui, ó. Artigo de opinião. Artigo de opinião. Aí você tem lá no jornal, o jornal, assim, é um exemplo claro, né, de um veículo de comunicação com a presença de N gêneros. A gente tem notícia, a gente tem reportagem, a gente tem artigo de opinião, a gente tem coluna, né? E aí, por exemplo, prof, qual que é a diferença entre resenha e artigo de opinião? Bom, o que elas têm em comum? Esses dois gêneros vão trazer opinião, né, sobre determinada coisa. Só que a resenha precisa necessariamente ser sobre uma obra, sobre um livro, tá? Sobre algo já existente, objetivo, concreto. O artigo de opinião, ele é subjetivo, é sobre determinado assunto. Então, eu vou fazer um artigo de opinião sobre feminicídio aqui no Brasil. Vou fazer um artigo de opinião sobre o trabalho de cuidado da mulher. Entenderam a lógica? Então, o artigo é subjetivo, você fala sobre qualquer assunto. Agora, a resenha é obra, é filme, é série, é algo concreto. Beleza? Então, vamos colocar aqui características da argumentação. Olha, agora, o autor, ele não é o mediador. O autor,
Ele é o protagonista. Ele opina. Ele opina sobre o assunto. Emitindo juízo de valor, ok? Aí aqui a gente tem argumentos. A gente precisa de argumentos. Porque se você vai defender uma opinião, você precisa de argumentos, né? Você também tem exemplos e dados, tá? Você pode ter dados, pesquisas. Só que esses dados, essas pesquisas, eles vão ser usados para poder embasar seu argumento, ok? Eles não vão ser só expostos. Não, é o que a gente faz onde, gente? Na dissertação argumentativa, né? Gênero de vários vestibulares. Dissertação argumentativa. Você vai falar sobre determinado assunto, mas não é só falar, não é só jogar lá. É emitir a sua opinião. No Enem, propor uma intervenção e usar dados e pesquisas para poder embasar os seus argumentos, tá bom? Então eles não são somente expostos. Coloquem aí, ó, linguagem crítica. Ok? Essas 5 primeiras são as top of mind. Você não pode deixar de entender essas tipologias. A gente tem outras, tá? A gente tem a prescritiva, a gente tem, vou botar essa daqui só pra você falar, realmente, ela não parece com as outras. A dialogal. Até quadrinhos, quando não tem fala do narrador, sabe? Porque aqui é só diálogo, tá, gente? A dialogal, nossa, professora, que previsível. É isso, gente, é diálogo. Sem narrador. Onde, gente? No Zap Zap, WhatsApp. É gênero. Tá vendo? Da tipologia dialogal. Vamos colocar aqui, ó. Interlocução. Show de bola? Interação. Entre os falantes. O Zap Zap, o chat. Tá? Que é diferente. O chat é instantâneo, né? O WhatsApp, você manda mensagem, a pessoa pode responder depois. Tirando o povo que tem uma sangria desatada, né? Acha que o WhatsApp é chat. Nossa, que você não me respondeu. Porque não é chat. Porque eu posso ler e responder depois. Quando eu tiver tempo. Hein? Que loucura. No chat você entra querendo já conversar na hora. O WhatsApp não. Tá vendo? Gêneros diferentes. Você pode colocar, ó, podcast. Caramba, prof, podcast é gênero? Sim. Entrevista. Característica ali, ó, diálogo. Sem narrador. Então, olha só pra entender. Ó, quadrinhos aqui, ó. Eu coloquei quadrinhos, tá vendo, ó? A questão é a seguinte. Se nos quadrinhos a gente tiver diretamente diálogo, dialogar. Se você tiver nos quadrinhos narração também, ó, o narrador, lá o pente, todos esses elementos, aí é narrativo. Entenderam a lógica? Agora o dever de casa é você começar a identificar os gêneros em todos os lugares para onde você for. Caramba, olha que interessante, aqui é gênero. Olha, tem tipologia descritiva e informativa. Olha, a gente tem aqui nesse outro gênero, tipologia predominante e tal. Maravilhoso. Entenderam? Então, as 5 primeiras vocês levam pro coração, as 5 primeiras tipologias. E os gêneros são infinitos, com a predominância de uma tipologia. Mas aí, obviamente, eu posso ter outras, mas elas estão, essas outras, em backstage. Tá bom, meus amores? Um beijo.